que é a quantidade de dados. Em algumas situações, talvez seja necessário nós trabalharmos com a chamada média ponderada. Né? A média ponderada, ela é utilizada quando se deseja que alguns valores se tornem mais importantes do que os demais. Ou seja, neste caso, nós vamos atribuir um peso ou o chamado grau de importância a cada valor do nosso conjunto de dados. Se esses pesos são pesos diferenciados, nós teremos que utilizar então a chamada média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada é muito utilizada, por exemplo, em concursos em que se deseja atribuir importância maior a algumas disciplinas. Isso aí se reflete quando você atribui os pesos. Para se achar a média aritmética, que os valores têm pesos diferenciados, o procedimento é o seguinte: nós vamos primeiramente multiplicar cada valor pelo seu peso, que é o grau de importância, vamos tomar esses resultados e vamos dividir pela soma desses pesos. E nós teremos então a chamada média ponderada. Então, nosso x barra é dado então por essa fórmula, x1 vezes p1, onde x é o nosso valor e p é o peso correspondente. Esse produto será feito para todos os valores. Nós teremos a soma e vamos dividir pela soma dos pesos. Seria, portanto, a fórmula genérica para a média ponderada. Porém, quando os nossos dados são apresentados em tabelas, são ditos dados tabelados ou dados agrupados, nós teremos uma pequena modificação para atender a esse novo tipo de apresentação de dados. Nós ainda utilizamos a fórmula anterior, apenas substituindo no lugar do peso, que é o grau de importância do valor, passamos a utilizar a frequência representada por FI. A frequência nada mais é do que um peso. Quanto maior a frequência, quanto mais vezes um valor se repete no nosso conjunto, maior a importância deste valor. Uma fórmula continua sendo a mesma para o cálculo da nossa média aritmética para dados agrupados. Basta apenas que no lugar de P, PI, nós agora trabalharemos com FI, que é a frequência simples do conjunto de dados. Bem, a média aritmética é uma medida que trabalha com todos os valores. Em consequência, ela pode sofrer a influência dos valores extremos, muito grandes ou muito pequenos. E, às vezes, ela não representa perfeitamente bem o conjunto de dados. Então, nós temos outras medidas que podem substituir, como, por exemplo, a mediana. A mediana, no caso em que a média não deva ser calculada ou não possa ser calculada, ela representa também o nosso conjunto de dados. Apenas que a mediana não utiliza todos os valores. Como o próprio nome diz, a mediana seria o valor mais central, aquele valor que está no centro de um conjunto de dados ordenados. Então, para se determinar a mediana,
que é aquele valor que divide ao meio, e também as outras medidas separatrizes, dividem em 4, em 10 ou em mais partes. Nós precisamos primeiro colocar os nossos valores em ordem. Né? As principais medidas são a mediana, que é divisão em 2 partes, os quartis, em 4 partes, os decis, em 10 partes, e os percentis, ou centis, que é a divisão em 100 partes iguais. Portanto, a mediana, ela substitui a média nas situações em que a média não represente perfeitamente bem os dados, mas também ela é utilizada quando se deseja determinar qual é o elemento mais central do conjunto de dados. Tá? Então, é utilizado em cálculo de pesquisas que não interessam os valores extremos das séries. Nós trabalharemos uma pequena fórmula para facilitar a identificação do valor mais central. Essa pequena fórmula é dada pela posição da mediana. A posição da mediana é dada por n mais 1 dividido por 2. Né? Onde n é o nosso conjunto de valores ordenados. Tá? Se n é ímpar, a mediana será o termo mais central. Ou seja, se nós temos, por exemplo, 5 valores no nosso conjunto de dados, 5 valores ordenados, então a posição da mediana será dada por 5 mais 1, que é 6, dividido por 2, que é 3. Então, significa que o terceiro valor ordenado representa essa medida chamada de mediana. Tá? Porém, se nossa quantidade de dados for um número par, né, não existirá, de fato, a mediana. Ou seja, a mediana já estará situada entre os 2 valores mais centrais. Né? E para calcular essa medida, nós calcularemos, então, a média aritmética desses 2 valores mais centrais. Então, se nós temos, por exemplo, 10 valores no nosso conjunto, a posição da mediana será 10 mais 1, 11, dividido por 2, que dá o resultado 5,5. Isso significa, portanto, que a mediana estará na metade entre o quinto e o sexto valor do nosso conjunto de dados. Então, nós pegamos o quinto valor e o sexto valor, somamos e dividimos por 2, e nós temos, então, aí a nossa mediana teórica. No caso de dados agrupados em classe, o procedimento é semelhante. Nós identificaremos qual é a posição da mediana, e como nós temos agora dados sintetizados, essa posição da mediana ela será encontrada na distribuição das frequências acumuladas. E ao lado, você terá então o valor xz, que corresponde à mediana neste caso. Verifiquem no nosso livro texto